Já voltamos com a Manhã da Piedade desta quarta-feira. E como eu disse no bloco anterior, vamos falar sobre o trabalho dos diáconos agora, aqui nesse bloco do nosso programa. Há muita coisa, né, a se fazer na igreja. A gente, às vezes, não tem nem noção, né, gente? São trabalhos a serem realizados. E como diz o Evangelho, a messe é grande e muitos são também os carismas, os dons, as vocações. E cada pessoa tem o seu, viu? E no sacramento da ordem, por exemplo, alguns homens são vocacionados a serem padres, né? E outros a serem pais de família. Ambos recebem o mesmo sacramento, porém em graus diferentes. Tem aquelas pessoas que, ao verem alguns homens de batina no altar, elas já acham logo que são todos padres, né? Mas, gente, não é bem assim, não. Tem também os diáconos permanentes. Uma dica, por exemplo, para você que às vezes não sabe identificar, né? Esses homens, os diáconos, são aqueles que usam a estola, é aquela espécie de faixa grande que desce pelos ombros, né? Atravessada no peito. Mas e aí, afinal, qual é o papel dos diáconos permanentes dentro da igreja? Como são escolhidos? É sobre isso que nós vamos conversar agora aqui no nosso programa com o diácono Márcio Honório e o diácono Noraldino Caetano. Os dois são diáconos permanentes a serviço da nossa arquidiocese aqui da capital mineira. Então vamos conversar com eles. Diáconos, bom dia, bem-vindos. Bom dia. Bom dia. Pois é, muita gente tem essa curiosidade de saber um pouco mais sobre os serviços, né? Sobre o dia a dia de um diácono. Conta pra gente, como é ser diácono? Começando por você, Márcio. Então, ser diácono primeiro é ser você mesmo, né? Uhum. Ser pai de família, né? Estar inserido na vida comunitária, ter o seu serviço lá fora, o seu trabalho, também ter suas obrigações familiares, o cuidado com a esposa, com os filhos, mas também ter um espaço para servir a igreja, servir a comunidade, estar disposto a se doar aos irmãos, não só sozinho, mas com toda a sua família. E o diácono tem uma vida, como você disse, tem esposa, tem filhos e tem uma profissão também. Você é advogado, não é isso? Isso, exatamente. E você, Noraldino, conta pra gente como é para você ser diácono. Ser diácono é uma alegria muito grande, né? Poder servir primeiro a Deus, né? Junto com a família e ao povo de Deus, né? Através da igreja. Então, para mim, é um momento muito marcante na minha vida, né? De poder estar participando deste tempo da igreja. É uma alegria poder servir a cada um. E sua vida? Você também é casado, tem filhos? Sou casado com Simone, tenho 2 filhos, o Caio e a Amanda. Sou administrador de empresa, então tenho uma empresa de representação. Aí a gente tem conciliando, né, o trabalho, a família e a igreja. E a igreja. Pois é, e aí vem essa curiosidade das pessoas, né? Qual é o papel de um diácono dentro da igreja? O que o diácono faz? Então, o diácono, ele faz praticamente tudo que um leigo faz e ainda pode abençoar os objetos, uma bênção do Santíssimo, celebra os casamentos, os batizados, né, a celebração da palavra. Né, a única coisa que às vezes quer saber o que ele não faz, né? A única coisa assim, que o diácono não faz é a consagração, isso é para o próprio do sacerdote, do bispo. Também o perdão dos pecados, ele também não absolve, né? E também a unção dos enfermos, porque a unção dos enfermos subentende também o perdão dos pecados. Então, em virtude disso, ele também não dá a unção dos enfermos. Fora isso, as bênçãos, né, a presidência de uma celebração da palavra, os casamentos, os batizados. Mas, acima de tudo, o principal papel dele é um testemunho familiar, de estar ali como um homem de Deus, junto com a sua família, testemunhando a presença de Deus, a vida de fé. Esse é um grande papel que ele exerce hoje na igreja. É um segmento da família, né? Que é a igreja doméstica. Então a gente começa na família e dá continuidade a esse trabalho junto com a igreja, com o povo de Deus. Pois é, aí vocês falam dessa questão da família, né? Eu imagino o quanto é importante, então, esse apoio familiar da mãe, da esposa, da mãe, dos filhos, dos próprios filhos também, né? As esposas participam diariamente com vocês? Participam, inclusive, sem as esposas, nós não podemos nem ser ordenados, porque elas têm que dar por escrito a sua autorização. Tem que dar o consentimento. Ela né? Dá o sim dela, né? Mas aí ela vai descobrindo também que isso é muito importante, que não era só o sim que ela tinha que dar a autorização. Ela começa a
participar e ela começa a vivenciar esse diaconato, ela participa conosco, ela vai nas pastorais conosco. E aí, né, como nós estamos aqui na Arquidiocese de Belo Horizonte, de uma forma assim, com um carinho muito grande de Dom Vomor, que colocou elas nos conselhos, está aqui o diácono Noraldino, que é o coordenador do Conselho Arquidiocesano para o Diaconato Permanente, junto com as esposas que estão lá junto com ele, dando parecer. Os candidatos passam o que a gente chama de escrutínio, em que elas também estão ali, né, dando a sua opinião, dando o seu voto e dando o seu parecer por escrito para que o arcebispo decida depois pela ordenação ou não. Então, elas têm hoje uma vida muito ativa no diaconato. Ou seja, ajudam muito vocês. Sem dúvida. Sem elas, a gente não consegue fazer nada. Mas aí a gente está falando de diaconato permanente. O que significa o diaconato permanente? A palavra diácono significa serviço. Está a serviço do povo de Deus e da igreja. Então, nós estamos, aliás, todos nós somos chamados a ser servidores, né? E nós escutamos um chamado, além do primeiro chamado, que é do matrimônio. Então, nós temos essa dupla sacramentalidade, né? Recebemos o sacramento da ordem em primeiro grau e, por isso, né, esse chamado ficou mais forte no nosso coração, né, que é Deus que nos chama, e a gente coloca-se a serviço dele em várias frentes, especialmente para os pobres, para as pessoas mais necessitadas, onde que nós temos várias pastorais dentro da nossa arquidiocese de Belo Horizonte. Então, o diácono, igual o diácono Noraldino tem falado, né, usando essa palavra que ele falou, assim, que é o serviço, que é aquele que vai de encontro aos pobres, aos que precisam de uma presença da igreja, aqueles que estão à margem, muitas vezes, da sociedade, ele está à disposição do serviço. Mas também tem esse outro lado da palavra, que é o permanente. Né? Ele é uma vocação específica, né? Ele é chamado a ser diácono. Ele não quer ser padre e nem quer outro grau da ordem. O chamado dele é o diaconato. A igreja reconhece que ele tem uma vocação específica. Ele é chamado a ser diácono, não padre. Por isso permanente. Por isso permanente, porque ele é chamado a ser diácono. Ele quer ser pai de família, quer ter o seu trabalho lá fora, mas ele quer servir também a igreja. Esses são os diáconos. Hoje, nossa arquidiocese tem quantos diáconos permanentes? É muita gente, né? Tem, eu acho que em cerca de 93. 93. Muitas Depois pessoas. dessa última ordenação, no aniversário da arquidiocese de 99 anos, né? No dia 11 de fevereiro, ordenaram os últimos 7. E nós temos aí mais de 100, quase 200, né, Márcio? Iniciando a caminhada, né, se preparando para a ordenação. Então, através dos estudos, através de encontros, de retiros. Diácono Aldir está falando 93 porque a gente tem exportado diácono também. Já tem diáconos que, em virtude do trabalho, foi para outras dioceses que nem tinham diaconato e hoje lá se iniciou todo um trabalho de diaconato em virtude desses que estão lá. E aí essa vocação que se apresenta ali diante do bispo e o bispo apresentando ao clero. E aí eles suscitam também novas vocações que estão ali naquele diocese e que tinham um interesse de ser diácono. O diácono Márcio, ele está falando isso aí, é interessante. Ele, como presidente do Leste 2, dos diáconos, né? Ele tem ido a várias dioceses e tem tido essa experiência de implantação do diaconato junto com o bispo, né, da igreja particular da sua diocese e disseminando essas vocações aí através desses nossos irmãos que já estão indo ao encontro. Isso é muito bacana, você leva um pouco dessa experiência que é vivenciada aqui na nossa arquidiocese também. Sim, né? É uma experiência muito bonita na arquidiocese, é porque a gente às vezes está envolvido aqui e já nasceu aqui dentro, não sabe, mas é uma experiência assim, tão bonita que Dom Vomor tem colocado e tem implantado uma forma bonita do diaconato nessa frente de trabalho junto às pastorais sociais, aos hospitais, às vilas e favelas, sem essa competição com o clero nas paróquias, ele tem uma outra linha de trabalho, é uma tarefa tão bonita que tem sido lá fora chamado para a gente poder partilhar essa experiência lá. Porque a gente às vezes vê a nossa realidade aqui e tem outros que é tudo lugares, normal. tudo normal. Outros lugares nem tem, né? Outras cidades às vezes menores que tem diocese. Então, às vezes nem tem esse trabalho, né? E aí Sim, você tem semana passada isso. nós tivemos lá em Coronel Fabriciano, em Itabira, inclusive a Cristina, né, que é membro do conselho, também minha esposa, foi partilhar lá um pouco essa experiência feminina, né, da mulher à frente dos vocacionais, à frente todo desse conselho, à frente desse parecer para aqueles que vão se tornar diácono, transmitir lá também essa presença que não é tão comum assim. Né? Muitos querendo saber como que é essa história, assim, as mulheres estão à frente, elas que coordenam, elas que dão um parecer, elas que coordenam o vocacional. Né? Sim. Cada vez mais no dia a dia da igreja, aí, sendo ativas. Elas têm elas sabem disso, as nossas esposas sabem, as esposas dos outros diáconos da Arquidiocese de Belo Horizonte também têm essa consciência, que não são apenas esposas de diáconos. Né? Elas têm aquele protagonismo delas junto em outras frentes, também evangelizando.
Tem um papel fundamental. Sem dúvida ali, nenhuma. Né, no dia a dia. Quanto tempo de ordenação diaconal? Né? Eu tenho 4 anos. 4 anos, Márcio, você? Eu tenho 2013, né? Vai dar 7 anos. 7 anos, 2013, né? É. 7 anos. E o já. interessante é que eu faço parte assim, da primeira turma, quando em 2009 foi aprovado, e a primeira turma ordenou em 2011, eu já estava fazendo parte dela. Então eu demorei um pouquinho a dar o meu sim. Né? Assim, eu não entendia muito o chamado, então, assim, vou estudar primeiro, vamos caminhando. Para ter certeza. Para ter certeza, desse sim, porque é uma decisão, assim, que não tem volta, né? Então, eu queria ter essa certeza. Então, eu questionei um homem que muito. pensa muito, que leva a sério, tanto que hoje ele é o coordenador do Conselho Arquidiocesano. Tá e é um sim de muita responsabilidade, né, Sim. gente? Sem dúvida, é indelével, né, como diz o advogado, né? Não tem volta. Mas aí o bonito, né, que a gente está falando essa questão das esposas, é que a gente vai descobrindo que o diaconato não é dos homens, mas é um diaconato familiar. E é isso que eu acho que é a beleza do diaconato para a igreja. Não jogar o marido para lá e aí você vai ser o diácono. Você cuida dos filhos e o marido vai e você vai lá para a das igreja. questões da Não, igreja. mas você descobriu um diaconato familiar, em que marido e mulher juntos na evangelização, juntos nesse trabalho bonito junto à igreja. E ainda mais agora com o Papa Francisco, né, o Sínodo da Amazônia, que sempre falou muito das mulheres, e o documento agora, Querida Amazônia, também falando, se não fossem as mulheres, muitas comunidades sequer existiriam na Amazônia, né, percebendo esse protagonismo da mulher, né, e as mulheres dos diáconos que devem também estar envolvidas nesse protagonismo, talvez de uma maneira muito mais forte, porque tem o seu marido ali como diácono, ela também deve estar presente nessa evangelização. E um é uma inspiração para o outro. Sim, no dia a com dia, certeza. né? E a família toda participa ali. Aliás, o Dom Valmor fala assim, eu queria que as mulheres fossem assim, o diácono fosse para um lado e celebrasse a palavra, as mulheres fossem para o outro e celebrasse a palavra, depois eles se encontravam e iam embora para casa. Cada um fizesse sua parte, depois só ia para casa. O arcebispo tem um carinho muito grande pelas mulheres e as mulheres dos diáconos conseguem sentir muito isso dele. É um trabalho muito bonito de evangelização que deve ser implantado não só aqui na Arquidiocese de Belo Horizonte, mas no mundo inteiro. E, na verdade, ele quer dizer que nós todos somos chamados a evangelizar. Né? Não importa onde, como, né, de levar a palavra de Deus, né? Mesmo que seja nesse pequeno intervalo que o marido vai, o diácono vai evangelizar para um lado, a esposa para o outro, e se encontram, né, se fortalecendo a cada dia. Isso é importante, que é um chamado para cada um de nós, né, levar a palavra de Deus. Agora, eu queria que vocês falassem um pouco desse processo, para quem está nos assistindo, né? Às vezes as pessoas entenderam um pouco melhor com as falas de vocês sobre o papel de um diácono, e a pessoa quer participar disso. É possível? Existe um processo, uma seleção para a pessoa, né, vir a ordenar, ter a ordenação diaconal? Temos sim. Na verdade, a gente tem assim, uma comunhão muito grande pelo próprio Conselho, né, diocesano, o CADIP, né, do Diaconato Permanente. A gente tem esse processo todo onde que essa pessoa, sentindo o chamado de Deus, ela vai procurar o seu pároco na sua paróquia, conversar com o padre vai encaminhar ao conselho, né, nós fazemos a entrevista, ele tem algumas cartas, alguns documentos que tem que ser apresentado, né, comprovando a sua idoneidade. E nós o acolhemos, fazemos entrevistas, encaminhamos. Aí ele tem normalmente 1 ano de encontros mensais. Nós vamos ter agora no último sábado deste mês, ao longo dos meses, sempre aos últimos sábados, né? É 1 ano, então, o período? 1 ano de vocacional, né? Aí o 2º ano é propedêutico, com encontros semanais. Aí depois ele se ingressa, né, na PUC, fazendo o curso de teologia. Aqui nós queremos até agradecer na pessoa do bispo auxiliar, Dom Joaquim Moll, que abriu o curso à noite para o diaconato. Então, para a gente foi graduação superior. Olha que graduação, né? Nós tivemos assim 100% de adesão desses candidatos. Hoje uma turma, né? Para quem trabalha durante o dia, nós quase 60 pessoas. Probleminha, porque hoje tem mais de 60 pessoas na turma. Já tem mais de 60, né? Deu numa turma de teologia. Graças a Deus. Dentro daqueles mais quase 200, né? Desses 60 já estão iniciando, né? Então, que a pessoa se sentiu chamada, ela pode nos procurar, pode procurar o seu padre. Aí nesses encontros, né, mensais, os últimos sábados, a gente vai dando todo o direcionamento. Depois disso, depois de ter estudado os 4 anos, ou seja, um vocacional, o 2º propedêutico, aí estuda os 4 anos, né, de teologia, tem essa formação, e o último um tirocínio, como se fosse um acompanhamento pastoral mais fecundo, mais forte, né, da qual também tem um discernimento total para depois encaminhar a ordenação. O conselho, ele colabora, na verdade, ele é consultivo, ele colabora com o arcebispo. A decisão sempre no final é do arcebispo.
decisão do arcebispo. Então, o primeiro passo é procurar o pároco, ir lá na igreja procurar o padre da tem igreja. uns encontros vocacionais que o diácono Laurodino está falando, tem os diáconos que ele pode procurar saber, mas todo final do mês, todo sábado à tarde, nas 5 regiões da Arquidiocese de Belo Horizonte, tem os encontros vocacionais. A pessoa pode ir lá para conhecer sem compromisso nenhum, sem precisar fazer inscrição, vai lá. Eu queria saber como que é. Até talvez antes de conversar com o padre. Eu queria saber, até para saber se é isso mesmo que eu vou conversar com o padre. É possível? Sim, é possível. O padre que fala assim, diácono, eu queria te mandar alguns candidatos que ainda estão na dúvida. Posso mandar para o encontro vocacional para ele discernir lá? Pode, claro. É um momento especial de discernimento. É um grande caldeirão que você pode ir, que você pode receber, o padre pode enviar. Ainda que a pessoa ainda esteja na dúvida, que ele quer conhecer, é para conhecer, não é ainda o processo inicial. É um grande caldeirão que a gente chama, brincando assim como caldeirão, que é um acolhimento para que ele conheça, para que ele partilhe, encontrar os diáconos lá, porque os diáconos participam, as esposas estão à frente dos encontros vocacionais. Então, quem está nos ouvindo hoje, até o padre que estiver ouvindo, ele pode enviar para esses encontros, saber onde que acontece o encontro na região dele e enviar esses candidatos, ainda que ele não tenha certeza. Envie ele para ele conversar, para ele discernir e até para ele falar, não é isso que eu quero, ou dizer, não, é isso mesmo, nós vamos nesse caminho. Tá, a gente já vai falar mais sobre esses encontros também, tão importantes, né, nesse momento de decisão. A gente tem algumas fotos da família de vocês, olha só. A gente falou nesse início aqui da questão de conciliar, né, vida familiar com as questões da igreja e o apoio da família. E aí tá a foto com a filha, Elisa, né? Adolescente, precisa muito da presença do pai. Por exemplo, o diaconato não pode tirar o pai dela, isso é evidente. Senão eu corro o risco até de evangelizar os outros e perder minha própria filha. Tá, e ela também participa sempre? Participa, esse é o meu caçulo, o Rafael. E a minha esposa ali, a Cristina, que sempre muito presente, à frente, participa do conselho com o diácono Lauraldino, é uma pessoa muito presente também no diaconato. Família toda, vamos ver as outras fotos agora, tem mais uma. Esse é o meu mais velho, é o Miguel, também adolescente, precisa também muito da presença do pai, tá junto, tá próximo, né, uma pessoa também que participa conosco de tudo também. É possível conciliar tudo, Márcio? É possível conciliar tudo. O diácono precisa ter o equilíbrio, saber estar com a família, saber estar no trabalho e saber estar junto à igreja. Aliás, Dom Belmor nos pede primeiro a família, depois o trabalho, porque é o ganha-pão do diácono e a forma que ele sustenta a sua casa, e depois a igreja, seguindo essa ordem. Se a gente segue a orientação do arcebispo, não tem problema nenhum. Não tem problema com o tempo, né? Se ele inverte essa ordem, aí dá confusão. Porque se você inverte a ordem, você vai mandado embora do trabalho, porque de vez de trabalhar você está mexendo nas coisas da igreja. Você pode dar um problema com a esposa, porque de vez de estar atento a ela, você está mexendo com as outras coisas. Então, seguindo a orientação do arcebispo, tudo vai bem. É só organizar o tempo direitinho. Só as fotos, ó. Pois é. Com a família aí. Alegria aí, né? Simone. A Simone, minha esposa, a Amanda, minha filha, e o Caio, meu filho. 3 filhos, 2 filhos. E o rapaz bonito lá, né? O diácono Lauraldino, viu? Bondade. Tá certo, com a família toda reunida. Mas já são então. universitários, né? Já estão no caminho. Os 2 participam de grupos de jovens, né? O Caio gosta muito de cantar e tocar. Participa na Igreja de São José, em São Judas, sempre participando, a Amanda também no grupo de jovens. E a Simone sempre é meu braço direito, ela sempre está me acompanhando na medida do possível, né, e me apoiando sempre. Tá, então a gente tem uma foto de encontro de diáconos, vou pedir para colocar para a gente já introduzir um pouco mais dessa conversa, isso que o Márcio começou a falar. Isso foi em Itabira, já foi na semana passada, tá? A Cristina, ela foi chamada justamente como esposa para explicar esse protagonismo das mulheres aqui na Arquidiocese de Belo Horizonte. E deu show lá, já fiquei sabendo. Mandou ver lá, um abraço para todos ali, né, que estão nos acompanhando. Bom, vocês falavam, o Márcio começou a falar dos encontros, né? Quais serão os próximos? Então, dia 29, que é agora em fevereiro, e depois sempre no último sábado de cada mês. Março, abril, maio, junho, julho, nosso programa, que é férias escolar, e aí precisa às vezes passear com os meninos, então, mas aí depois continua agosto, setembro, outubro e novembro. Nós só não temos encontro em dezembro, janeiro e julho, que são férias escolares. Fora isso, todo o último sábado desses meses, na parte da tarde, eu não estou te falando horário, porque são horários diferentes por região. Na parte da tarde, então tem que procurar saber qual é o horário na região. Isso está no site da Arquidiocese, muito bem organizado, muito bem feitinho, com o horário certo, o endereço, tudo direitinho lá no site da Arquidiocese de Belo Horizonte, só digitar lá Diaconato Permanente. Lá tem todas as informações. Qualquer pessoa pode participar. E o mais importante, não precisa, eu perdi o primeiro, eu posso ir no segundo? Pode. Não quebra uma sequência. Não quebra a sequência.
diferença, Você está falando de qualquer pessoa, na verdade, assim, tem alguns critérios, né? Por exemplo, homens acima de 35 anos, no mínimo 5 anos de matrimônio, né? E que sejam pessoas de boa reputação, como dizia o Atos dos Apóstolos, né? Para a gente, pessoas escolhidas, né? No meio do povo, mas próxima ao povo, mas que tenha boa reputação. Por isso que a gente pede essa idoneidade, até porque é a vida da pessoa nas entrevistas e a gente procura saber, essa é a função também do conselho. O conselho vai analisar, é por isso que a gente está falando, no vocacional ele pode ir, mas se o nome dele é recolhido, o conselho vai analisar. Vai fazer uma análise disso. Vai entrar em contato com o padre, vai consultar o conselho da paróquia, vai pedir essa documentação, vai ter uma entrevista com esposa, com o diácono, eles vão dar um parecer. Então, o encontro vocacional é aberto. Aí, iniciando o processo, então o conselho entra fazendo todo esse trabalho bonito. Faz esse filtro, né? É um trabalho bem profundo sobre cada um, porque a caminhada é individual. Cada um faz a sua caminhada. Estando em grupo, estando em comunhão, mas ao mesmo tempo a caminhada é dele. Tá, a gente está colocando aí na telinha para você também as redes sociais, os endereços, para vocês terem mais informações sobre esses encontros, sobre tudo que a gente conversou por aqui. Eu agradeço muito, viu? As presenças de vocês, Márcio, muito obrigada. Agradeço. Muito obrigada também. Agradeço. Bons encontros para vocês aí com essa turma toda. Nós vamos para um rápido intervalo comercial. Eu volto daqui a pouquinho no próximo bloco. Minha conversa é com o professor Ismael Cândido, lá no Colégio Santa Maria. Nós vamos falar sobre o cuidado com o outro, né? E um contraponto às brincadeiras de mau gosto que viralizam na internet. É daqui a pouco.